Olá, boa noite. O que esperar da geração do século XXI? Como pais e educadores podem lidar com a preparação de jovens em um mundo onde a velocidade da informação e a disseminação do conhecimento é muito grande? Qual o papel da escola nesse momento de rápidas transformações sociais? Para falar um pouco desses novos desafios da educação, eu vou conversar com o pedagogo e escritor Antônio Carlos Gomes da Costa. Boa noite, Antônio Carlos. Seja bem-vindo ao Acre e ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Fico muito feliz de estar novamente aqui no Acre falando de educação. Pois é, eu estava comentando assim na abertura, mas queria começar exatamente por aí. Nesse mundo de grandes transformações, de informações rápidas, de globalização, de internet, de realidade virtual, qual é o perfil desse novo jovem, Antônio Carlos? Qual é a cara dessa nova geração? Olha, eu acho que os desafios da educação, eles continuam basicamente os mesmos, desde o início da humanidade. Se nós tomarmos assim, a educação é a comunicação intergeracional do humano. Ou seja, cada geração, ela procurou passar para as gerações vindouras os conhecimentos, valores, atitudes e habilidades acumulados no processo civilizatório pelas gerações anteriores. Então, se nós formos numa dessas tribos de índio, que a gente considera primitiva, o que as gerações adultas estão passando para as novas gerações? Conhecimentos, valores, atitudes e habilidades. Se nós formos na universidade mais avançada, se formos em Harvard, as novas gerações estão passando para as gerações vindouras conhecimentos, valores, atitudes e habilidades. É o mesmo, né? Então, a educação, enquanto comunicação intergeracional do humano, ela permanece, ela é um fenômeno permanente, né? Um fenômeno que se alterou pouco, a missão da educação. Agora, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo esse momento da globalização dos mercados, esse momento que eu tenho chamado de era do intangível, né, onde a educação está se desterritorializando. Eu digo sempre o seguinte, que a escola, ela não é mais o único lugar da educação. Nós tínhamos a educação familiar, a educação escolar, a educação comunitária e a educação na mídia. Agora, a conferência de Jontien, a conferência mundial sobre educação para todos, ela falou o seguinte, é necessário ampliar os meios e o raio de ação da educação básica. Então, hoje, esse é o grande desafio. Nós temos que desterritorializar a escola. A educação, ela precisa de novos meios. E aí estão as novas mídias, as novas tecnologias da comunicação e da informação. E o raio de ação. O raio da educação hoje é muito maior o raio de ação do que o raio da sala de aula. Então nós temos que pensar um educador de tipo novo, para um tempo novo. A educação, ela não está mais apenas dentro da sala de aula, ela desborda da sala de aula para todos os ambientes sociais e não existe mais uma idade de formação. A idade de formação é a vida toda. Então, eu acho que nós estamos diante de desafios muito próprios da era do conhecimento. E esses três desafios são o aprender. Porque os conteúdos são tantos que, em vez de ensinar apenas os conteúdos, nós temos que ensinar o autodidatismo, aprender o aprender. Nós temos que ensinar muito o ensinar, que é o didatismo, porque líderes, chefes, coordenadores vão ser cada vez pessoas capazes de desenvolver as capacidades e motivar o seu pessoal. E ainda conhecer o conhecer, que é construir conhecimento. As pessoas, em vez de pegar informações do livro e reproduzir essas informações, elas vão ser medidas pela sua capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, produzindo novos conhecimentos. É verdade. No livro Uma Escola Sem Sala de Aula,
que você assina juntamente com o Ricardo Semler, né, e o Gilberto Dimenstein, eu vi uma frase, uma definição muito interessante que se chama, eu vi lá nós vivemos um tempo de darwinismo cognitivo, né, que fala um pouco dessa dificuldade, tantas informações, e da dificuldade de processá-las, né? O que seria esse darwinismo cognitivo? Tem essa expressão do Darwin, né, relacionada à teoria da evolução, né, e aquela coisa do Schumpeter, né, da destruição criadora na economia. Mas o que eu acho é que é o ritmo das mudanças, são os paradigmas, né, a emergência de paradigmas e depois o surgimento de novos paradigmas, de novas maneiras de ver, entender, sentir, reagir, interagir e reagir de uma maneira muito rápida. Então, eu digo em todos os domínios da vida. Por exemplo, os pais eles não podem mais educar seus filhos do jeito que eles foram educados pelos seus pais. Eles vão ter que criar uma outra educação para um novo tempo. Né? No mundo profissional, o que era, por exemplo, chefiar, liderar, né? Tudo isso vai mudando, vão surgindo novos paradigmas e as maneiras de fazer que já pareciam consagradas, elas vão sendo dessacralizadas e vão surgindo novos construtos, novas maneiras de compreender. Então, é isso que eu penso, que o ciclo de vida, a meia-vida, né, dos paradigmas, está ficando cada vez mais curta. É verdade. Antônio Carlos, falando no livro, Uma Escola Sem Sala de Aula, é possível pensar numa escola sem sala de aula, sem muros? Como seria essa escola? Olha, eu estou tendo a felicidade, em decorrência desse livro, de realizar esse sonho numa escola pública. Uma grande empresa de telecomunicações vai patrocinar no estado de Pernambuco a construção de uma escola sem sala de aula, baseada nas tecnologias da comunicação e da informação. É uma escola de ensino médio. E em vez dos alunos serem divididos em turmas, eles serão divididos em times. Olha só. Então nós teremos os alunos, cada turma corresponderia a 4 times de 11 alunos. Esses alunos vão ficar reunidos num grande salão, né, com biblioteca, videoteca, terminais de computador. Eles vão receber guias de aprendizagem, eles vão trabalhar com didáticas cooperativas, vai ter uma sala de aula para o professor igual naquelas missões de filme de guerra, que antes dos pilotos saírem tem uma sala de aula e o comandante da missão explica a missão para os pilotos. Aquilo é o guia de aprendizagem. Eles vão receber o guia de aprendizagem e depois vão ficar em times, que é um número mágico da cultura brasileira, né, de 11 alunos, e as mesas com 12 lugares, mesas experiência redondas. Inédita no Brasil essa, né? Onde um lugar vago é para o professor consultor, que ele vai ajudar os alunos a resolver os problemas da guia de aprendizagem. E essa escola vai ser altamente intensiva em tecnologias da informação e da comunicação. Ela vai ser um centro de referência para o desenvolvimento do ensino médio no estado de Pernambuco. Ela vai concentrar recursos de especialização e irradiar competências, habilidades, conhecimentos, capacidades para a rede de ensino. Então não é um programa voltado para 200 alunos em cada série. Em 3 anos a escola vai ter 600 alunos. No primeiro ano só 200, que ela é de tempo integral. Então essa ideia da escola, ela já está florescendo, ela vai acontecer. E essa empresa de telecomunicações que está criando essa escola, ela está apostando que o computador vai ficar muito barato, o laptop vai ficar muito barato, as salas de tele e videoconferências vão ser equipamentos cada vez mais baratos, e ela está acreditando que esse modelo de escola vai ser o modelo de escola no Brasil do século XXI. Uma escola sem salas de aula,
baseado na metacognição. Os alunos vão aprender muito autodidatismo, muito didatismo, por causa das didáticas cooperativas, para ajudar os colegas com mais dificuldade, e vão aprender o caminho das pedras da construção de conhecimento. Que incrível. Que é analisar, interpretar, sintetizar dados, fatos e situações, construindo conhecimento novo. Agora você está falando dessa aproximação da tecnologia com a educação. Me lembrei que eu li um texto seu, um artigo publicado, se não me engano, na Folha de São Paulo, que você dizia que um tempo atrás você conheceu uma escola que dispunha de muita tecnologia, todo mundo com professor, com computador, aluno com computador, professor com computador, aula com data show, e, no entanto, você percebeu que toda aquela tecnologia estava a serviço do que você chamou de atraso pedagógico. Né? O que seria esse atraso pedagógico? Ou seja, o conceito da escola moderna vai muito além, por exemplo, da aquisição de equipamento de informática. Olha, isso eu perdi um cliente. A escola me chamou lá para dar consultoria e eles me mostraram a coisa mais maravilhosa, que era os alunos não usavam livros nem caderno, todos eles com laptops, o professor sentado numa cadeira, um telão azul atrás dele e ele falando com a mesma naturalidade que nós estamos falando aqui para uma turma que tinha umas 200 pessoas lá na sala, cada um acompanhando a aula no seu computador. E eu peguei e falei, olha, se São Tomás de Aquino, ele chegasse aqui, em poucos momentos, correndo os olhos, ele ia descobrir que isso aqui é uma aula, que isso aqui é uma sala de aula. Se ele chegasse numa sala de cirurgia, ou se ele chegasse numa estação de televisão, ele não saberia o que é aquilo, ou numa indústria, mas isso aqui ele sabe que é uma sala de aula, porque aqui tem uma pessoa falando, ela está num pedestal, todas as pessoas sentadas, escutando, é um com o monopólio da palavra. Isso que é a coisa mais velha do mundo, isso é uma aula magna, isso é um aulão expositivo, altamente turbinado de tecnologia. Então aqui nós temos a vanguarda tecnológica a serviço do atraso pedagógico, porque não está havendo participação, reciprocidade, construção conjunta de conhecimento, não está havendo diálogo, não está havendo uma interação mais dinâmica, cada um está na sua. Então isso aqui é uma coisa antiga. Agora, Antônio Carlos, assim, é interessante eu falar isso, porque também é preciso entender que a escola não vai resolver todos os problemas sociais, né? Ajuda muito, claro, tem uma contribuição muito importante, mas não vai resolver todos os problemas. Nós estamos precisando também de uma nova sociedade, quer dizer, uma sociedade que compreenda melhor a cultura, a arte, a tecnologia, a educação. Nós estamos mesmo precisando de uma nova sociedade? Olha, Jorge, eu acho que eu li um livro na juventude. Eu fiz o curso de pedagogia, na época que o curso de pedagogia era um ramo ainda da escola de filosofia. Era uma formação muito mais filosófica do que a formação técnica que o regime militar trouxe para despolitizar o debate educacional. Então chamava técnico em educação. E eu peguei uma parte que era o currículo velho, que era uma formação eminentemente filosófica. E lá a gente estudava o livro A Paideia, do Werner Jaeger, um autor alemão. E ele fala uma coisa muito interessante. A Grécia, Atenas, quando ela tinha 500 mil habitantes, ela tinha 25 mil cidadãos. Os outros eram metecos, periecos, soldados, escravos, eram pessoas que não tinham a cidadania plena. Então você vê, era uma cidade que podia reunir os cidadãos na ágora e eles votarem sobre os impostos, sobre se ia declarar guerra ou não, porque 25 mil pessoas é factível fazer isso. Sem dúvida. As mulheres não tinham cidadania e tal, muito pouco cidadão numa cidade de 500 mil habitantes. Mas se você for olhar a educação grega, que Hegel fala assim, a Grécia era a bela totalidade. Marx falava, a Grécia é a infância feliz da humanidade. O Werner Jaeger, ele fala assim, os gregos desenvolveram todas as dimensões do humano. A educação grega começava com uma educação do corpo. Porque você vê as estátuas gregas, você vê que aqueles corpos são mais bonitos, tão ou mais bonitos do que os corpos mais bonitos das Olimpíadas de hoje.
Por quê? Porque eles iam no ginásio. Ginos é nu. Ginástica é aquilo que se fazia nu. E eles aprendiam a ginástica rítmica, eles desenvolviam muito a dimensão da corporeidade, que era a dimensão do eros. Depois, eles iam para o liceu, ou para a academia. Era onde ele estudava geometria, lógica, retórica. Ele aprendia conhecimentos teóricos, ética, né? Ele aprendia gramática, ele aprendia a formação, as enteléquias. Depois, com o teatro grego, que isso era a dimensão do logos. Então, a dimensão do eros é da corporeidade, o liceu e a academia desenvolvia a dimensão do logos. Depois ele ia no teatro grego, onde ele tinha a comédia, a tragédia, a poesia lírica, a poesia épica, onde fazia a educação do pathos, com TH, a dimensão do pathos enquanto sentimento. Daí vem a palavra apatia, eu não tenho sentimento, simpatia, eu quero estar perto, antipatia, eu quero estar longe de você, né? A empatia, eu me identifico tanto que assumo o lugar do outro. Então, todas essas vêm da palavra pathos. Então, o teatro, a poesia lírica e épica, e o teatro grego, a tragédia, a comédia, eles eram a educação sentimental do grego. E tinha o templo, aonde eles respondiam a perguntas como: onde estão aqueles que estiveram no mundo antes de nós? Se relacionava com a dimensão mistério, aquilo que a filosofia e as outras coisas não respondiam, era o templo que respondia. Então, o grego, em vez de fazer uma educação interdisciplinar, ele fazia uma educação interdimensional. A mente, o corpo, o sentimento e a fé, a relação com o transcendente. Então, eu acho que hoje, quando a gente vê falar em transdisciplinaridade na educação, com Edgar Morin, em desenvolver competências num sentido amplo, igual Philippe Perrenot, eu acho que nós estamos querendo recuperar a dimensão que a nossa escola, a interdimensionalidade da educação. Porque a nossa escola ela é centrada apenas na razão, apenas no logos. Ela desenvolve muito pouco o sentimento. Ela desvaloriza a dimensão da espiritualidade. O corpo na escola é uma aula de educação física, 15, de 50 minutos por semana. Quando tem a educação artística, em muitas escolas não chega nem a ter, quando existe alguma coisa pequenininha na periferia do currículo. E eu acho que agora nós estamos voltando a recuperar a interdimensionalidade da educação. E isso está no relatório Jacques Delors, Educação, um tesouro a descobrir. Porque a nossa escola pública, universal, laica, gratuita e obrigatória, ela surgiu no iluminismo. E o iluminismo valorizava a razão e desvalorizava as demais dimensões do humano, desvalorizava a fé, desvalorizava a corporeidade, desvalorizava o sentimento. Então agora, quando a ONU, no relatório Jacques Delors, fala aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a conhecer, eu acho que nós estamos recuperando aquelas dimensões, o eros, o logos, o pathos e o mitos. Aprender a ser, competências pessoais. Aprender a conviver, competências relacionais. Aprender a fazer, competências produtivas. E aprender a conhecer, competências cognitivas, que é a produção de conhecimento e não apenas a reprodução de conhecimento. Antônio Carlos, nós temos que fazer um breve intervalo, mas continuamos essa boa conversa no próximo bloco. Obrigado, Jorge. O Ideias da Aldeia dá uma paradinha, mas volta já já, não saia daí. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o educador Antônio Carlos Gomes da Costa. Antônio Carlos, como conciliar esse dia a dia das escolas relacionados, por exemplo, à disciplina,
A educação tradicional mesmo, até a pressão para a preparação do futuro, a pressão de preparação para o vestibular, para uma carreira, com essas ideias mais libertárias, como protagonismo juvenil, como escola sem muros, como é possível equilibrar essas duas partes? Eu acho que a escola, ela tem que ser, de alguma maneira, e acho que o relatório Jacques Delors aponta isso, Educação, um tesouro a descobrir, né? Mostra que a nossa escola, a escola moderna brasileira, ela precisa ser reinventada. O Bernardo Toller falava uma coisa interessante. Ele falava assim, a educação sozinha não faz grandes mudanças, mas nenhuma grande mudança se faz sem educação. Então, eu acho que qualquer coisa que o Brasil fizer, né, para criar um projeto de nação, a educação está na medula desse projeto. E uma coisa que eu chamo a atenção, porque quando a gente fala dessa visão da educação num plano mais amplo, né, a melhor definição, talvez aquela mais consistente com o que de melhor a Unesco tem produzido, é a definição que está no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi o artigo introduzido pelo Darcy Ribeiro. E o professor Darcy, com aquela modéstia que ele peculiar, ele falou assim, esse artigo aqui, só eu poderia ter feito, porque eu sou um antropólogo, vocês educadores não têm essa mirada antropológica da educação. E o que ele dizia nesse artigo? Ele falou assim, a educação abrange todos os processos formativos que se dão na família, nas instituições de ensino e pesquisa, no mundo do trabalho, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas atividades culturais. Então, eu acho essa definição é um olhar realmente antropológico, ele olha a educação desde o ponto de vista do processo civilizatório. Eu acho que é essa dimensão que nós temos que pensar. A escola que nós temos, ela é fruto do iluminismo, né, da escola pública universal, laica, gratuita e obrigatória. Essa ideia de escola, ela veio com a chegada dos iluministas ao poder com a Revolução Francesa. E a palavra aluno, ela vem justamente um vocábulo iluminista. Aluno significa sem luz. Então a escola era para levar para o aluno as luzes. Aluno significa isso, igual amoral é a pessoa sem moral, aluno é a pessoa sem luz. Então, apático é a pessoa sem sentimento, aluno sem luz. Então, a escola valorizou muito o logos, valorizou muito a razão. Eu acho que nós temos que pensar agora a escola na sua interdimensionalidade. E para mudar a escola, eu sempre costumo dizer uma coisa, e meus colegas professores, mas eu falo assim como a guerra, Clemenceau dizia que a guerra era um assunto muito sério para ficar apenas na mão de generais, eu acho que a educação é um assunto muito sério para ficar apenas nas mãos dos educadores. Outro dia eu conversava com um publicitário e eu falava assim, eu sonho em fazer um evento de educação onde nós teremos empresários, donos de casa, sindicalistas, jornalistas, artistas, líderes religiosos, líderes comunitários, falando de educação e nós, educadores, assistindo. Que interessante. Porque eu acho que é preciso qualificar a demanda de educação. Uma das lições de João Tien é que se você quiser mais e melhor educação, você não pode só atuar do ponto de vista da oferta de mais e melhor educação. A sociedade tem que definir qual educação ela quer para os novos tempos. Porque toda educação, e isso nosso Paulo Freire que dizia, ele falava, toda educação, ela responde a duas questões. Toda proposta pedagógica,
Eu não gosto dessa expressão projeto político pedagógico, que eu acho que falar projeto político pedagógico é a mesma coisa de falar de subir para cima, descer para baixo, porque a educação é essencialmente política. Porque qualquer projeto pedagógico, ele responde a duas questões. Que tipo de homem queremos formar? E a segunda questão, que tipo de sociedade para cuja construção nós queremos contribuir com a formação desse homem? E isso é essencialmente político. Então, para mim, falar projeto político pedagógico, Paulo Freire falava, a educação é um ato político. Então, por quê? Porque na hora que você forma um tipo de ser humano, você está contribuindo para a formação de um tipo de sociedade. Se você forma um ser humano que quer levar vantagem em tudo, que é individualista, que só pensa em competição, né, que é pouco solidário, né, e só pensa em performance, só pensa em sucesso pessoal, em detrimento dos outros, você está propondo um tipo de sociedade. Você não está propondo apenas um tipo de pessoa. Se uma escola faz isso de maneira sistemática, ao mesmo tempo, se ela cultiva os valores da justiça, da solidariedade, da paz, da tolerância, da ligação com a natureza, do respeito pelas diferenças, então você está contribuindo para formar outro tipo de sociedade. A educação é um ato essencialmente político. E o futuro da escola, no relatório anterior da ONU, que é o relatório Edgar Faure, que chamava Aprender a Ser, ele fala assim, o futuro não foi feito para ser previsto, mas foi feito para ser inventado e construído. Incrível. Então eu acho que a escola é o lugar para inventar e construir o ser humano e a sociedade que queremos. Eu impressiono mais com isso e muito menos com o aparato técnico. Sabe? Eu acho que tecnologia, tem um amigo meu que ele fala o seguinte, a palavra techné significa o fazer, como fazer. É a palavra que os romanos falavam modus faciendi, que os franceses falavam savoir-faire, que os americanos falam know-how, e no Brasil nós poderíamos falar o saber fazer, o como fazer as coisas. Então, a tecnologia é a palavra techné, que é o fazer, e logos, que é o pensar. Então, se você pega a palavra tecnologia, é unir o pensamento, uma concepção unida a uma ação. Então, tecnologia é saber fazer, a tecnologia educacional é o saber fazer, é o ensinar como fazer, é você poder fazer, quer dizer, você conquistar as condições para fazer alguma coisa, e é você liderar o fazer, quer dizer, coordenar e integrar as forças das pessoas para fazer acontecer. Eu acho que o conceito de tecnologia da educação, ele inclui e ultrapassa as tecnologias de comunicação e informação. Ele é uma maneira de articular teoria e prática. Verdade. No caso, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu sei que você fez parte da organização do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Que balanço que você faz do Estatuto nesses 15 anos de existência do ECA? Olha, essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer uma palestra num evento chamado Elos Sociais, em São Paulo, que é um evento da Fundação Bank Boston. E eu vou fazer uma análise dos 15 anos do Estatuto. E para essa análise, eu preparei o seguinte. Eu falei assim, o Estatuto é uma lei que até hoje ela continua a provocar polêmicas. Tem lugar que eu chego e as pessoas me tratam muito bem, porque falam que eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever o Estatuto, e em outros lugares elas me tratam muito mal exatamente pelo mesmo motivo. Então, o que acontece com o Estatuto? Eu acho que existe, depois de 15 anos, existem 2 consensos e um dissenso em relação ao Estatuto. O Estatuto foi feito, foi introduzida a base dele
na Constituição de 1988. O artigo 227 da Constituição brasileira, ele é a síntese de um projeto que estava na Assembleia Geral da ONU desde 1979. Quer dizer, já tinha quase 10 anos que tinha um projeto de Convenção Internacional dos Direitos da Criança na ONU. E como que nós fizemos? Nós não queríamos o Código de Menores e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que aquilo era o lixo autoritário. Aquilo ali era a mesma coisa da lei de greve para os trabalhadores, do 228 e 477 para os estudantes, da lei de segurança nacional, do AI-5 para os políticos, ou da lei de imprensa para os jornalistas. Era uma lei que fazia parte de uma família de legislação que não era para o desenvolvimento social da infância e da juventude, mas era para o controle social da infância e da juventude pobre. Por isso que um jornal na época falou assim, menor agride criança. Era 2 meninos do mesmo tamanho, só que um era da rua e um era da escola. Então, um era menor e o outro era criança. Um era menor, que era da rua, o outro era criança, porque era de uma escola particular. Naquele curto trajeto entre a porta do carro do pai e o portão da escola, o menino veio correndo da rua para roubar a lancheira e o outro se atracou com ele e o menino da escola machucou a cabeça na beira do meio-fio e teve que dar pontos. Aí saiu, né, assim, menor agride criança, no Jornal de São Paulo. Então a gente queria desmenorizar a infância brasileira, porque a palavra menor não indicava só a pessoa menor de idade, mas ela identificava o diminuído social, o excluído social. Então foi colocado no artigo 227 da Constituição todo o conteúdo da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que ainda não havia sido aprovada pela Assembleia Geral da ONU, mas estava em discussão. Então nós tomamos conhecimento disso e colocamos no artigo 227 da Constituição antes, que é isso, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, o respeito, a dignidade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3 grupos de direito. O direito à sobrevivência é o direito à vida, saúde e alimentação. O direito ao desenvolvimento, à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização. O direito à integridade física, psicológica e moral, que é o direito à liberdade, respeito, dignidade e convivência familiar e comunitária. E coloca as situações em relação às quais a criança deve ser defendida. A negligência, a discriminação e a exploração. A violência, a crueldade e a opressão. E isso aí chama doutrina da proteção integral. Por quê? Porque é todos os direitos para todas as crianças. Por isso que nós falamos criança e adolescente, não menor. Porque o Brasil tinha no Ministério da Saúde um Departamento Nacional da Criança e tinha no Ministério da Previdência Social, né, da Previdência e Assistência Social, uma política nacional de bem-estar do menor. A política para a criança era uma política para desenvolver o potencial das novas gerações. A política para o menor era o controle social da pobreza. Então, depois de 15 anos, tem 2 consensos em relação ao Estatuto e um dissenso. Qual é o consenso? O Estatuto é uma lei avançada. Ele pegou o que havia de melhor no mundo em matéria de direitos humanos da população infantil e juvenil e colocou na Constituição e depois transformou aquele artigo 227 numa lei de 267 artigos. Uns acham que o Estatuto é ruim, porque é uma lei avançada, devia ser uma lei para Noruega, Suíça, Finlândia, Canadá. Essa é a grande polêmica. E Japão. Isso não é compatível com a realidade brasileira. E outros falam que não é compatível com a realidade brasileira. Aí eu dou o exemplo da LDB. A LDB fala assim, educação é direito de todos e dever da família e do Estado. Olha, se você for olhar o Brasil, nós ainda não temos todas as crianças na escola. Mas nós estamos lutando para colocar todas as crianças na escola. Agora, se eu falasse assim, toda criança cuja renda familiar
superior a 5 salários mínimos tem direito à educação. Então aí eu estaria adaptando a lei à realidade. Claro. Né? E se nós temos uma realidade de violação dos direitos da criança, aí é que vem o problema. Uns querem adaptar a lei à realidade, para piorar a lei para ela ficar parecida com a realidade. E outros querem melhorar a realidade para a realidade ficar parecida com a lei. E eu acho que no Brasil, em todos os sentidos, né, as leis, elas significam avanços civilizatórios, né, elas fazem parte do processo civilizatório. Os direitos da criança é a Declaração Universal dos Direitos Humanos traduzida para a população infanto-juvenil. Então nós não podemos abrir mão disso. Então, o primeiro consenso, existe uma grande distância entre a lei e a realidade. Isso é verdade. O Estatuto é uma lei avançada, é verdade. Agora, o dissenso é isso. Como diminuir a distância entre a lei e a realidade? Aí o Brasil se divide em 2 partidos. Um quer piorar a lei para ela ficar parecida com a realidade. E outros querem melhorar a realidade para ela ficar gradativamente parecida com a lei. Agora você falou que um dos consensos é exatamente a modernidade dessa lei. Como é que essa modernidade coabita, por exemplo, com o atraso das FEBEMs, dessas casas de internação de menores? Olha, isso aí, Jorge, eu agradeço você essa pergunta de coração. Eu falava hoje com o secretário, o vice-governador Arnóbio, o seguinte, você pega uma polícia militar, para ela colocar um soldado na rua, uma vez eu fui num encontro de polícias militares e eu perguntei quantos meses era a formação de um policial militar. Ela varia de 8 meses a 1 ano. É pouco estado que tinha 6 meses de formação em tempo integral para colocar um homem uniformizado e armado na rua com a missão de fazer policiamento ostensivo, quer dizer, a prevenção e a repressão do delito. Agora, nas FEBEMs, onde é a educação de quem não teve educação, a casa de quem não teve casa, né? Nessa política, o que acontece? Muitas vezes as pessoas são contratadas e postas a trabalhar sem receber nenhuma formação. Eu falo assim como no Brasil, nós temos a educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior. Aí já não é básica, mas é a educação superior. Assim como na educação profissional, nós temos a educação profissional de nível básico, que corresponde ao ensino fundamental ou gente sem escolaridade. A educação profissional de nível técnico, que corresponde ao ensino médio na educação geral. E a educação profissional de nível tecnológico, que corresponde à educação pós-secundária, o ensino superior, assim também nós deveríamos ter uma socioeducação, educar para o convívio social. E não apenas os jovens em conflito com a lei, mas também o sistema penitenciário. Era preciso formar especialistas em educação para preparar as pessoas a ser e a conviver, a avaliar situações e tomar decisões diante delas. Eu falando com grupos de adolescentes privados de liberdade, aqui em Rio Branco, eu falei com eles, olha, eu não sei o que ninguém aqui fez para estar aqui, mas eu sei que houve um momento na vida em que vocês deveriam ter avaliado situações e ter tomado outras decisões diante delas, outro curso de ação. E situações mal avaliadas, mal compreendidas, levam a decisões erradas que levam a ações erradas. Então é preciso preparar o jovem, se ele não aprender a relacionar-se consigo mesmo e relacionar-se com os demais, não adianta ele aprender informática, capoeira, música, jogar vôlei, nem aprender uma profissão, nem aprender a ler, porque ele vai sair de lá e vai seguir na mesma trilha. Então o jovem precisa aprender a ser e a conviver. E esse é um ramo
da educação que precisa ser aprimorado. É preciso ter uma socioeducação, educar para o convívio social de nível básico, uma socioeducação de nível médio e uma socioeducação de nível superior para preparar pessoas para o sistema, assim como as polícias militares preparam, assim como as polícias civis preparam, assim como você tem num hospital, você tem uma atendente hospitalar, que é a pessoa que arruma o quarto, arruma a cama, dá banho no doente. Você tem um auxiliar de enfermagem, que já faz atribuições mais complexas. Você tem o técnico de enfermagem e você tem o enfermeiro com formação superior. E assim também nós teríamos que ter na socioeducação, preparar recursos humanos. Porque eu falo que essa política dos direitos da criança e do adolescente, as medidas protetivas e as medidas socioeducativas, exigem 3 construções. A construção de uma proposta de trabalho educativo, um projeto socioeducativo. Ela exige a construção de uma equipe capaz de entender com a mente, aceitar com o coração e praticar no dia a dia de trabalho essa proposta. E é preciso criar o equipamento físico com condições adequadas para o trabalho dessa equipe pôr em prática essa proposta. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos prédios, lotamos pessoal. Quando se dá uma capacitação de 40 horas, isso é considerado quase uma grande iniciativa, quando, na verdade, essas pessoas precisariam ser formadas igual o atendente hospitalar, o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem, igual o soldado, o sargento, o oficial de uma polícia militar, porque essa é uma função social relevante. Sem dúvida. Então, se a gente considerar que não é capaz, que não somos capazes de socioeducar, educar nossa juventude para o convívio social, nós vamos tratar esse trabalho sempre como uma política de segunda classe. Uma pobre educação pobre para os pobres mais pobres. Sem dúvida. Antônio Carlos, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, no Ideias da Aldeia, por essa boa conversa. E te convidar mais vezes, quando vir no Acre, estar aqui com a gente no programa. Eu fico feliz, eu adoro falar de educação. Me convida que eu venho. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, Jorge. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.